Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou chegando por aqui com mais um vídeo no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, faço as transmissões que acontecem de partidas aqui do Rio de Janeiro, principalmente. E o tema desse vídeo é a vitória do Vasco de virada, 2-1 em cima do Atlético Paranaense. Partida que aconteceu na noite desta segunda-feira em São Januário, aqui no Rio de Janeiro, no encerramento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então convido você a deixar o like no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, pois quando for postado um vídeo novo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação, tá? E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque essa divulgação dos meus vídeos, do meu canal, é muito importante também para o crescimento. E pode compartilhar também, claro, para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema, tá bom? Vai que essa pessoa acabe gostando dos vídeos, dos conteúdos que faço por aqui, né? Eu estou com o objetivo de alcançar a marca de 300 inscritos. O crescimento está meio devagar, mas é, vamos seguindo, claro, com a produção de conteúdo por aqui, porque eu gosto muito também de dar as minhas opiniões, trocar uma ideia sobre futebol com todos vocês, tá bom? Então, vamos lá para mais um vídeo. Ah, e eu quero saber, claro, de você que é espectador assíduo, se você está gostando dos vídeos que eu faço, do conteúdo que estou fazendo, tá bom? Sua opinião também é muito importante, tá bom? Então, vamos lá para mais um vídeo por aqui e para falar dessa vitória do Vasco em cima do Atlético Paranaense. Já tinha um bom tempo, né, que o Vasco não conseguia um triunfo diante da equipe paranaense, né? E desta vez conseguiu a virada e conseguiu segurar o resultado, né? Até porque é, o torcedor do Vasco tem vivo na sua memória acontecimentos recentes, no caso nos jogos contra o Red Bull Bragantino e também contra o Criciúma, em que nesses jogos o Vasco começou perdendo, depois conseguiu a virada, mas nesses jogos acabou que levou o gol de empate no final. Aí nesses jogos o resultado foi de 2-2, né? Tanto entre Vasco e Red Bull Bragantino e também no duelo entre Criciúma e Vasco. Mas desta vez o Vasco conseguiu a virada e não levou o gol de empate, né? Não teve assim tanto tempo, né? Quando o Vasco fez o segundo gol, que valeu, né? O Atlético Paranaense não teve assim tanto tempo para conseguir uma reação e nem teve tantas oportunidades, tantos ataques assim para conseguir um gol de empate. Então, foi uma vitória muito importante para o Vasco. E era um confronto direto, né? Duas equipes que estavam próximas na classificação. No caso, com essa vitória, o Vasco subiu para o 8º lugar com 31 pontos. E o Atlético Paranaense agora está na 10ª colocação com 29 pontos. Né? Assim, o Vasco ele está fazendo um campeonato muito acima das expectativas iniciais, né? Digamos assim. E enquanto que o Atlético Paranaense, na minha visão, está fazendo um campeonato abaixo das expectativas, né? Porque a gente imaginava o Atlético Paranaense brigando por G6, brigando pelas primeiras colocações, e a gente imaginava, né, no início do campeonato, o Vasco brigando para não cair, né? O Vasco, nessa altura do campeonato, poderia estar lá embaixo, né, brigando contra o rebaixamento. E olha, era para o Vasco estar com uma pontuação melhor, tá?
porque justamente nesses duelos contra o Red Bull Bragantino e contra o Criciúma, se o Vasco consegue segurar o resultado, era para estar com 35 pontos, estaria ali bem próximo, bem mais próximo, né, do G6 do Campeonato Brasileiro. O G6, que é aquele grupo dos 6 primeiros colocados que estariam se classificando para a Libertadores da América do ano que vem. Mas o Vasco tem 31 pontos, só que nesse momento o Vasco está mais próximo do G6 do que do Z4, né? O Vasco, com 31 pontos nesse momento, está 8 pontos atrás do Bahia, que é o sexto colocado, e está 9 pontos à frente do Vitória, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E aí vai ficar aquele dilema agora. Agora vai brigar por Libertadores ou vai brigar para alcançar os 45 pontos? Eu digo que primeiro tem que chegar aos 45 pontos, mesmo assim. Almeno, o Vasco está mais próximo do G6, você acabou de falar. Sim, eu sei. Só que, cara, a briga do Vasco é primeiro chegar aos 45 pontos. E depois ver o que consegue no campeonato, sabe? Essa é a briga do Vasco nesse momento, tá? E, cara, assim, e que bom pro Vasco que nesse momento está com 31 pontos, porque poderia estar numa situação pior no campeonato, né? Se fosse confirmado o cenário que pintava, né, para a equipe Cruz Maltina no início do campeonato, né? Enfim. E com 31 pontos, aí já dá aquele bom respiro, sabe? Que agora são 9 pontos à frente da zona de rebaixamento, né? E, enfim, falando agora do que aconteceu na partida, tá? Em relação ao Vasco, hoje o Vasco não teve o David, que teve um quadro de celulite facial. Cara, assim, eu nunca nem tinha ouvido falar nisso, né? Só que foi alguma espécie, né, de problema, né, que o David teve, enfim, que entra alguma bactéria ou em poros ou algum ferimento que teve no rosto, enfim. E aí acabou que tá fazendo esse tratamento, né? Enfim, toda a melhora, né, para o David. O Felipe Coutinho teve, quer dizer, está, né, com um quadro de Covid-19, ficou de fora. Então, o técnico Rafael Paiva fez até modificações importantes no time, né? Primeiro que barrou o zagueiro Léo, né? Já estava na hora do Léo ser barrado, né? Porque ele vinha falhando praticamente todos os jogos. O Vasco hoje entrou em campo com o que tem de melhor na defesa, né? O João Vitor e o Maicon, né? É o que tem de melhor na defesa hoje a equipe vascaína, né? E sem o David, o Emerson Rodrigues foi o titular, que já já a gente vai falar sobre ele, né? Porque ele acabou sendo um personagem importante na virada vascaína na partida de hoje. Enquanto que o Atlético Paranaense entrou em campo praticamente com o que tinha de melhor disponível para esse jogo, né? Muitos imaginavam que o Atlético pouparia muitos jogadores visando justamente a Copa do Brasil, que vai ter esse duelo entre Vasco e Atlético Paranaense nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, em São Januário. Vão se enfrentar de novo no mesmo local, só que aí pelas quartas de final da Copa do Brasil. E o técnico, o Martin Varini, só assim, meio que começou com o Zapelli no... Quer dizer, o Zapelli nem jogou, né? Quem começou no banco mesmo foi o Tomás Coelho, né? O Tomás Coelho que acabou sendo poupado da equipe titular, né? O Zapelli estava cumprindo suspensão, né? Na verdade. E o Fernandinho teve uma lesão muscular que é até considerada grave, né? Então vai ficar de fora aí um bom tempo. Então foi as únicas ausências mesmo, assim, na equipe paranaense. O resto, o Varini colocou o que tinha de melhor disponível para esse jogo. Era o confronto direto, né? Então, assim, dessa forma que as duas equipes entraram em campo. O Vasco começou o jogo até tendo algumas chegadas fortes ao ataque, né? Mas faltou aquele capricho na conclusão de jogadas.
Só que com o decorrer do primeiro tempo, o Atlético Paranaense passou a se organizar e foi melhor no primeiro tempo. E conseguiu abrir o placar em um chute de fora da área do volante Gabriel. Ele pegou a bola pela direita e aí aconteceu aquele momento da marcação fofa do Vasco, né? Em muitos momentos na temporada, os jogadores do Vasco executam aquela marcação fofa, sabe? Ah, marca, mas marca sem a distância, né? Então é a marcação fofa. E aí, mesmo com 3 até 4 jogadores do Vasco, se você for mais criterioso, né? Tinham 4 jogadores do Vasco cercando o Gabriel na hora da finalização. Só que foi a marcação fofa, né? Aí o Gabriel teve espaço para chutar de longe com o pé direito. A bola foi no canto direito do goleiro Léo Jardim. E dessa forma, o Atlético Paranaense abriu o placar. Mas o Atlético Paranaense poderia ter feito mais gols no primeiro tempo, tá? Assim, o Canóbio fez um baita primeiro tempo, o uruguaio Canóbio, atacante, e assim, ele teve 2 grandes oportunidades. Numa que ele recebeu livre no meio da defesa do Vasco, acabou que chutou fraco, o goleiro Léo Jardim fez a defesa, e já para a reta final do primeiro tempo, né, o Canóbio teve uma outra oportunidade que ele recebeu da entrada da grande área, e aí teve espaço para conduzir um pouco a bola e chutar. Mas foi um chute até forte com o pé direito e o Léo Jardim fez uma defesaça nesse lance. Se não fosse por essas oportunidades perdidas do Canóbio, o Atlético Paranaense poderia ir para os vestiários com 3-0 a seu favor. E aí seria muito difícil do Vasco conseguir reverter o placar. Né? Enfim, e aí o Vasco, né, que até teve alguns momentos para tentar encaixar suas jogadas, mas não conseguiu concluir bem as suas jogadas, errou muito no jogo, tá? Até o momento em que o Vasco fez o primeiro gol, o Vasco estava errando demais na partida, tá? Principalmente o senhor Emerson Rodrigues, que eu nunca critiquei, né? Cara, o que ele estava apanhando da bola no primeiro tempo era uma enormidade, cara. Apanhando da bola, uma dificuldade, em erros até de movimentos e de fundamentos básicos do futebol, o Emerson Rodrigues estava errando, cara. Era desesperador. E aí chegou, ainda no primeiro tempo, ele já recebeu aquela vaia da torcida do Vasco, né? Aí terminou o primeiro tempo 1-0 para o Atlético Paranaense. A gente precisa falar que antes, né, do gol de empate, o Payet não estava jogando bem. Mais um jogo em que ele não estava atuando bem. Né? Essa que é a verdade. Só que é aquilo, né, cara? O futebol é um esporte em que em um momento você pode sair do inferno e ir para o céu. E foi o que aconteceu com Emerson Rodrigues. Que a gente precisa falar aqui, ele errou na jogada do gol, tá? Porque era para ter dado um passe para o Ryan ou para o Verratti. Os dois estavam à direita do Emerson Rodrigues e eram opções muito boas para dar o passe. Só que o Emerson Rodrigues, que tem assim uma confiança batendo lá no Monte Everest, né? Ele conduziu a bola no contra-ataque, encarou a marcação do Atlético, puxou para o pé direito e aí chutou, mandando a bola no canto esquerdo rasteiro do goleiro Léo Link, sem chance de defesa. Foi o único lance que ele acertou no jogo, digamos assim, tá? E ele empatou o jogo para o Vasco. 1-1, primeiro gol do Emerson Rodrigues com a camisa do Vasco. A partir desse momento, quer dizer, já antes até, né? O Vasco estava mais dominante, estava melhor no segundo tempo, né? Mas errava sim alguns passes bobos, tentativas de cruzamento que o Vasco não estava acertando, mas aí veio o gol de empate. E aí depois esse domínio do Vasco ficou mais acentuado. E a pressão, continuou a pressão e tudo mais. E aí saiu o que seria o segundo gol do Vasco. E aí é um lance
polêmico, digamos assim, da partida. Mais uma vez vou ter que ficar falando de lance de impedimento em gol do Vasco, cara, impressionante. E assim, e para mim, assim, aí é a minha interpretação, tá? Eu marcaria impedimento nesse gol. Por mais que o Verratti não pulou para cabecear a bola, a movimentação que o Verratti faz interfere no movimento do zagueiro Thiago Heleno do Atlético Paranaense. Porque veio um cruzamento da esquerda, aí a bola foi cruzada para a grande área do Atlético. Então, o Verratti, ele estava em impedimento no momento do cruzamento, tá? E aí a bola chega no Verratti, o Verratti ele vai andando para frente, só que aí nessa movimentação que o Verratti faz, o Thiago Heleno ele faz a cabeçada. E nisso a bola voltou para o Hugo Moura, que aí acertou um belíssimo voleio, mandando para o fundo da rede. Só que o gol foi anulado porque chamaram um árbitro para analisar o lance no VAR, porque ali era a interpretação, cara. Ali era o árbitro interpretar se o Verratti teria participado da jogada ou não. Então, assim, para mim, foi impedimento. Mas tem muitos que vão achar que não foi impedimento. E ok, é um lance interpretativo, tá? Agora, se você vier nos comentários e me xingar, eu te bloqueio. Não tem nenhum problema não, fica à vontade, tá? Aqui a gente conversa sobre futebol, a gente tem que conversar da forma civilizada. É o que eu penso. Mas, para mim, o gol foi... Assim, eu teria marcado impedimento no lance, tá? Enfim, aí acabou que o placar continuou 1-1, mas acabou que o gol de fato da virada do Vasco veio em uma das jogadas mais manjadas do futebol mundial atualmente. Cruzamento da esquerda, manda a bola na cabeça do Verratti, vendo o que vai dar. E acabou que deu em gol. E não foi um cruzamento do Lucas Piton, e foi um cruzamento do Leandrinho, lateral esquerdo, que entrou no decorrer do segundo tempo. Ele fez o cruzamento e o Verratti, no meio da grande área, cabeceou e aí mandou a bola no canto direito do goleiro Léo Link, sem chances de defesa, 2-1, e assim veio a vitória cruz-maltina na noite desta segunda-feira. E até como falei antes, o gol saiu no finalzinho já do tempo regulamentar, no segundo tempo. Então, assim, o Atlético Paranaense não teve tanto tempo para se reorganizar, digamos assim, e tentar jogadas mesmo para marcar o gol de empate. E aí, e vou falar, eu achei 5 minutos de acréscimos até pouco tempo de acréscimo, tá? Porque esse tempo foi só para analisar o gol do Hugo Moura, que seria o gol da virada, né? Mas era para ter dado ali pelo menos uns 8, 9, até 10 minutos de acréscimos, tá? Mas acabou que o árbitro deu só 5 minutos e dessa forma o Vasco conseguiu a vitória 2-1. E quinta-feira, 8 horas da noite no horário de Brasília, as duas equipes vão se enfrentar de novo em São Januário, desta vez pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E já teve confusão no final do jogo, né? Teve uma confusão no final do jogo, enfim, e entre alguns integrantes das duas equipes, e na quinta-feira vão se enfrentar, né? Como é que vai ser o clima nesse jogo na quinta-feira? Então, tá aí uma vitória muito importante, cara, que é para dar aquele respiro pro Vasco, né? Que depois de 2 tropeços, né, nos últimos jogos, digamos assim, né? No meio entre esses 2 tropeços teve uma vitória importante em cima do Fluminense, né, no clássico também. Só que, cara, foram tropeços, né, contra o Red Bull Bragantino e contra o Criciúma, que poderiam colocar o Vasco numa pontuação maior, obviamente, no campeonato. E te falar, se o Vasco nesse momento tivesse com 35 pontos, aí já dava para falar que o Vasco estaria já livre de vez do rebaixamento. Mas, assim, mas
nesse momento é uma distância confortável e quem sabe mais para frente o Vasco pode vislumbrar com classificação em uma competição internacional. Nesse momento está se classificando para a Copa Sul-Americana, mas é aquilo. Tudo para o Vasco é mais sofrido, né? A torcedor vascaíno sabe disso. E aí primeiro, na minha visão, chegar aos 45 pontos e depois ver o que vai dar na sequência, né? Então, tá aí a minha análise do que aconteceu no jogo desta segunda-feira, tá? O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam desse lance do gol anulado do Vasco? O Vasco briga pelo quê nesse momento na visão de vocês? Deixem aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se você vier com xingamento por causa da minha opinião do gol anulado, eu vou bloquear, tá? Eu posso fazer isso. Eu posso fazer, então, enfim, fica à vontade, beleza? E, claro, ó, deixa o like no vídeo, se você ficou comigo até aqui, se você gostou, claro, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com todo mundo. E em breve volto com mais um vídeo por aqui, tá bom? Beijos e abraços a todos. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.